Sabe, minha amiga, a vida no interior tem dessas coisas, não é? Um misto de beleza singela e dureza que molda a alma da gente. A gente planta, a gente colhe, a gente chora e a gente sorri. Tudo sob o mesmo céu imenso. E por trás de cada porta de fazenda, de cada cerca de arame farpado, existe uma história, um segredo guardado, uma superação silenciosa que só quem vive e sente sabe o peso. Às vezes o destino prega peças, traz reviravoltas que a gente jamais imaginaria. Mas é na adversidade que a força da mulher, e a nossa em particular, se revela, não é mesmo? Aquela fé que move montanhas, a resiliência de quem não se dobra. É sobre uma dessas histórias que eu quero te falar hoje, uma trama que se desenrola no coração de Minas Gerais, num tempo em que a poeira da estrada e o cheiro do café moído ditavam o ritmo da vida. Antes de mergulharmos fundo nessa narrativa, que promete mexer com as suas emoções, que tal você deixar um like aqui para a gente? É uma forma de dizer que gosta do nosso cantinho de histórias e de ajudar essa comunidade a crescer. E se ainda não for inscrita, clica no botãozinho e venha fazer parte da nossa roda de causos, para não perder nenhum pedacinho dessas tramas que tanto nos tocam. Na Fazenda Alvorada, o sol de Minas Gerais se punha como uma brasa incandescente, pintando o céu de tons de laranja e roxo que pareciam sangrar sobre a vastidão cinzenta do sertão. Era meados dos anos 1950, e o tempo por ali parecia ter a lentidão das águas de rio em época de seca. João de Deus, com seus 55 anos bem vividos, ou talvez, melhor dizendo, bem sofridos, carregava nas costas não só o peso de uma jornada diária de sol a sol, mas também o de uma solidão que se estendia por uma década, desde que a tuberculose levou sua Maria. A pele dele, curtida pelo sol e pelo vento seco, era um mapa de rugas que contava histórias de trabalho árduo, de esperanças plantadas na terra e de perdas profundas que nunca cicatrizaram de vez. Seus olhos, antes cheios da chama do amor e da paixão pela vida, agora espelhavam um cansaço que ia além do físico, um cansaço da alma. A Fazenda Alvorada não era rica, mas era o seu mundo. Sua casa, modesta, de paredes brancas caiadas e telhado de barro, repousava sob a sombra protetora de um jatobá centenário. O cheiro da terra molhada pelas primeiras gotas da noite misturava-se ao aroma adocicado do jasmim que Maria plantara perto da janela. Tudo ali tinha a marca dela, a memória de um tempo em que o riso ecoava pelos cômodos vazios. João vivia para a terra, para o gado, para o silêncio que, de tão vasto, quase podia ser tocado. A rotina era a sua âncora: acordar antes do sol, cuidar dos animais, caminhar pelos pastos ressequidos, fazer pequenos reparos nas cercas e, ao fim do dia, sentar na varanda e observar o horizonte, buscando talvez uma resposta que nunca vinha. Maria se fora rápido demais. A doença cruel a levou em poucos meses, deixando um buraco no peito de João que o tempo, por mais que passasse, parecia não conseguir preencher. Com ela levou-se também a alegria da casa e, inadvertidamente, um pequeno amuleto de prata que João havia lhe dado quando eram namorados, um pequeno coração gravado com as iniciais J e M. Ele acreditava que o amuleto havia sido enterrado com ela, um último elo físico que se perdia na terra. A ausência de Maria transformou João num homem de poucas palavras, um ermitão em sua própria fazenda, onde a companhia mais fiel eram os ecos de um passado que ele teimava em revisitar em seus pensamentos, noite após noite. Mas, se a solidão já era um fardo pesado, os últimos meses trouxeram uma nuvem ainda mais escura sobre a alvorada. A seca, que já se arrastava por quase 3 estações, agora apertava com garras impiedosas. O gado emagrecera a olhos vistos, os riachos viraram filetes de lama e os poços começavam a secar. Cada amanhecer trazia a expectativa de chuva e cada pôr do sol confirmava a desilusão. João sentia a terra rachar sob seus pés e o desespero começar a rachar sua própria esperança. E então, o golpe final. Não bastasse a natureza em sua fúria, os homens mostraram sua própria crueldade. O coronel Epaminondas,
vizinho de terras e senhor de engenho que havia crescido em poder e influência na região nos últimos anos, sempre teve olhos cobiçosos para a fazenda Alvorada. Não pela terra em si, que era vasta e boa, mas pela sua localização estratégica, um ponto de passagem importante para as rotas de escoamento de suas próprias lavouras. Há alguns anos, num momento de aperto, João havia contraído um empréstimo com Epaminondas, um acordo verbal, selado com um aperto de mãos e a promessa de pagamento em safras futuras. Com a seca, as safras não vieram, e o coronel, vendo a fragilidade de João, decidiu agir. Uma semana antes, um grupo de capangas de Epaminondas, liderados por um tal de Zé Bruxo, um homem de olhar frio e sorriso sádico, apareceu na fazenda, ostentando armas e uma atitude de quem manda. Eles não trouxeram papéis ou documentos, apenas a ordem do coronel. Ou João quitava a dívida imediatamente, com juros extorsivos que haviam se multiplicado absurdamente, ou seria obrigado a vender uma parte substancial de suas terras, justamente a que fazia divisa com a propriedade de Epaminondas, aquela mais valiosa para ele. João argumentou, tentou explicar a situação da seca, a impossibilidade do pagamento. Zé Bruxo apenas riu, um som seco e cruel. O coronel não entende de chuva, João de Deus. Ele entende de palavra empenhada e de terra, disse batendo o cabo da arma na varanda. O prazo é até o fim da semana que vem. Ou entrega as terras ou as terras serão tomadas. E o que sobrar, bom, o coronel tem maneiras de fazer a gente desistir de morar por perto. A ameaça era clara, e João sentiu o chão sumir sob seus pés. Vender aquela parte da terra era desmembrar a fazenda Alvorada. Era abrir mão de uma herança, de um pedaço da sua própria história. Era também admitir a derrota, a ruína total de tudo o que ele e Maria haviam construído. Ele passara os últimos dias vagando pela fazenda, com o coração apertado, a mente em um turbilhão. Tentou vender algumas cabeças de gado que ainda restavam, mas o preço oferecido era vil. Mal daria para pagar as despesas básicas, que dirá a dívida escorchante. Ele se sentia encurralado, um rato sem saída. A memória de Maria, antes um consolo, agora parecia um lamento, um sussurro de um passado que ele não podia mais proteger. Naquela tarde, João estava sentado na varanda de sua casa, o corpo pesado, o olhar perdido na linha do horizonte onde o sol morria. A injustiça do coronel Epaminondas, somada à fúria da seca, parecia ter selado seu destino. A alvorada, que um dia fora sinônimo de esperança e novo amanhecer, agora era a paisagem da sua derrocada. Ele se sentia exaurido, sem forças para lutar, sem um pingo de fé. As palavras de Zé Bruxo ecoavam em sua cabeça. O coronel tem maneiras de fazer a gente desistir de morar por perto. Para onde iria? O que faria? Sua vida inteira estava ali, fincada naquela terra. As lágrimas quentes escorreram, sulcando o rosto já marcado. Nunca se sentira tão só, tão desamparado. O que seria de João de Deus? Nesse exato momento de desespero, de luto por um futuro que parecia roubado, o olhar de João, turvo pelas lágrimas e pela dor, recaiu sobre algo inusitado. Ali, bem na varanda onde ele chorava as últimas gotas de sua esperança, havia um vulto, um volume estranho, um pacote. Não estava ali antes. Alguém o deixara. Um pequeno embrulho, rústico, de cor indefinida, mas que destoava por completo da paisagem de sua dor. De que cidade você está assistindo? De onde quer que você esteja, prepare-se, minha amiga, porque o que João estava prestes a descobrir dentro daquele pacote mudaria não só a sua vida, mas o curso inteiro da fazenda Alvorada de uma maneira tão inesperada, tão chocante, que nem o sertão mais ardente conseguiria prever. Aquele pacote, depositado em meio à sua mais profunda ruína, era a promessa de um mistério que desafiaria toda a sua compreensão e talvez a única chama acesa na escuridão de sua mais recente tragédia. O sol de Minas, implacável, já esmaecia no horizonte. Mas para João de Deus, o crepúsculo daquela tarde parecia prometer uma escuridão ainda mais profunda. Com o coração dilacerado pela ameaça de Epaminondas e a dor que se renovava a cada lembrança de Maria, ele mal percebera o pacote.
Agora, ali, pousado na varanda, ele o fitava com uma mistura de curiosidade e apreensão. Quem o deixaria? Ninguém passava por ali sem um propósito, sem um recado. E a fazenda Alvorada, nos últimos anos, vivia isolada como uma ilha em meio ao mar seco. Com as mãos trêmulas, mas impulsionadas por uma força inexplicável que irrompia em seu peito, João se aproximou do embrulho. Era um tecido grosso e desbotado, amarrado com um barbante rústico. O toque do material era estranho. Não era um presente de vizinho, nem um objeto esquecido. Havia uma leve respiração, quase imperceptível, vindo de dentro. Um calafrio percorreu sua espinha. Seria um animal ferido? Um filhote de gato ou cachorro que se perdera? Ele hesitou, o coração martelando contra as costelas como um beija-flor preso. Com um puxão hesitante, desfez o nó do barbante. O tecido se abriu, revelando um berço improvisado. E lá, enroscado num cobertor de lã desfiado, estava não um animal, mas uma criatura miúda, de carne e osso, de pele macia e rosada. Um bebê. Seus olhos, ainda fechados pelo sono, eram contornados por cílios finos. Uma pequena boca abria e fechava em movimentos de sucção. Um bebê, recém-nascido, a julgar pela fragilidade e pelo cordão umbilical, ainda um resquício da vida que o trouxera ao mundo, cuidadosamente amarrado. João cambaleou para trás, as pernas falhando. "Meu Deus!" sussurrou a voz rouca, quase inaudível. O ar parecia ter sido roubado de seus pulmões. Um bebê? Ali? Na sua varanda, em meio à sua desgraça? Não podia ser. Era um engano, uma miragem causada pelo cansaço e pela dor. Ele esfregou os olhos, mas a imagem permaneceu, real, pulsante, com o peito do pequeno ser subindo e descendo em ritmos suaves. Junto ao bebê, envolto no mesmo cobertor, havia algo mais, um pequeno amuleto de prata, pendurado em um fino cordão. Era um coração, gravado com as iniciais J e M. O coração de Maria. O amuleto que ele mesmo havia lhe dado, anos a fio, e que ele acreditava ter ido para a terra com ela. O arrepio agora era de um tipo diferente, um frio que vinha de dentro, arrepiando cada pelo de seu corpo. Aquilo era impossível. O amuleto, aquele mesmo. Não havia dúvida. O bebê soltou um gemido fraco, e seus olhos se abriram. Eram de um azul intenso, profundo, que se fixaram nos de João com uma inocência desarmante. Naquele instante, o mundo de João, já de pernas para o ar, virou de cabeça para baixo de vez. A resistência inicial veio como uma onda de pânico. Não, não pode ser. O que é isso? Balbuciou, sua mente buscando uma explicação lógica. Qualquer coisa que não fosse aquela cena. Ele era um homem sozinho, um viúvo falido e prestes a perder tudo. Como poderia ele, um homem que mal sabia cuidar de si mesmo, cuidar de uma criança tão pequena? A ideia de ter um bebê em seus braços era tão remota quanto a de uma chuva forte no meio da seca. Um turbilhão de pensamentos o invadiu. Quem faria uma coisa dessas? Abandonar uma criança na porta de um homem desconhecido? E o amuleto? Ah, o amuleto. Era um sinal, mas de quê? De Maria? Um presente do além? Uma ironia cruel do destino? Ele se afastou, quase esbarrando na parede. A primeira reação foi de rejeição. Pegar a criança, levá-la à cidade mais próxima, à igreja, a alguém que soubesse o que fazer. Ele não era pai, não era avô, não era nada disso. Ele era João de Deus, o fazendeiro solitário e quebrado. Mas o bebê, como que sentindo a angústia em seu redor, começou a chorar. Um choro fraco, um lamento miúdo que rasgou o silêncio da varanda e, de alguma forma, alcançou as profundezas do coração endurecido de João. Não era um choro de birra, era de necessidade, de fome, de frio. O homem se viu paralisado. Seus instintos, adormecidos há muito, começaram a despertar. Aquela vida era tão frágil, tão desamparada. Ele se ajoelhou, desajeitado, ao lado do pacote. Estendeu uma mão trêmula e tocou o rosto minúsculo do bebê. A pele era macia como pétala, e o calor da pequena criatura era um contraste com o frio que sentia em sua alma. O choro diminuiu um pouco, como se o toque o tivesse acalmado.
João se viu então levantando o bebê com a mesma cautela com que lidava com um filhote recém-nascido de cabra. Seus braços, acostumados à enxada e ao chicote de gado, eram estranhos e desajeitados, mas ele o segurou perto, instintivamente, buscando protegê-lo do sereno da noite. O amuleto, ainda preso ao cobertor, roçava em sua mão. Ele o puxou para perto e o examinou. As iniciais J e M estavam ali, tão nítidas quanto na lembrança. Ele se lembrou do dia em que o dera a Maria, no pequeno riacho que atravessava a fazenda, sob a sombra de um ipê florido. Ela sorrira, os olhos brilhando de felicidade. É para lembrar que nossos corações estão sempre juntos, João, ela dissera. E agora, o amuleto estava ali, com uma criança desconhecida. Aquilo só podia significar uma coisa. A criança tinha alguma ligação com Maria. Mas como? A noite caiu de vez e o céu estrelado do sertão se abriu em todo o seu esplendor, indiferente ao drama que se desenrolava na varanda da alvorada. João levou o bebê para dentro de casa, para o quarto que fora de Maria, o único lugar que ainda guardava um pouco do perfume dela. Lá, sob a fraca luz de uma lamparina a querosene, ele tentou pensar. O bebê se aninhou em seus braços, seu corpo miúdo, uma estranha fonte de calor. Ele não tinha nada para o bebê, sem leite, sem roupas, sem berço. Desesperado, João buscou um pano limpo para enrolar a criança. Pegou um pouco de leite de cabra que tinha guardado e, com um cuidado desajeitado, tentou alimentar o bebê com uma colher. A criatura sugava o líquido com voracidade, e a visão daquele pequeno ser se alimentando em seus braços fez algo se mover dentro de João. Não era amor paterno, ainda não. Era uma mistura de responsabilidade, pavor, e sim, uma pontada de ternura que ele não sentia há anos. O choro cessou, e o bebê voltou a dormir, um pequeno peso em seus braços. João passou a noite em claro, sentado na cadeira de balanço de Maria, com o bebê adormecido em seu colo. Ele observava a face serena da criança, tentando decifrar os traços, buscando alguma semelhança. Os olhos azuis, de quem seriam? Sua mente corria, tentando ligar os pontos. Era como se a cada minuto que passava, a ideia de se desfazer da criança, de entregá-la a alguém, fosse se tornando mais distante, mais impossível. A solidão que o abraçava havia uma década agora era preenchida por uma nova e desconhecida presença. No dia seguinte, a notícia voou como pólvora seca pela pequena comunidade rural. João de Deus, o fazendeiro recluso, o viúvo de Maria, havia aparecido com um bebê. E não era um bebê qualquer. Era um bebê de pele clara, de olhos azuis. A fazenda alvorada, antes um símbolo da vida austera de João, virou o centro de curiosidade e, para ele, de um julgamento silencioso e incisivo. O primeiro a aparecer foi Zé Leiteiro, um velho causo que passava na fazenda de João 2 vezes por semana para entregar leite e apanhar os poucos ovos que a viúva de João deixara. Ele parou seu burro em frente à casa e viu João pálido com olheiras profundas, segurando o bebê no colo, enquanto tentava preparar uma mamadeira improvisada. Pelas barbas do profeta, João. Que é isso? Exclamou Zé Leiteiro, seus olhos arregalados de espanto. De quem é essa criança? É algum filho seu que apareceu do nada? A voz de Zé Leiteiro, que sempre fora cordial, agora carregava um tom de malícia e curiosidade que João sentiu como um ferro em brasa. João, sentindo o rosto esquentar, tentou explicar, mas as palavras se embolavam em sua garganta. Não sei, Zé. Apareceu ontem à noite na varanda. Deixaram ele lá. Zé Leiteiro deu uma risada incrédula, que para João soou como um escárnio. Na varanda? Assim, do nada? E com quem você andou, João, para aparecer com uma criança dessas? Essa criança tem a cor da gente do sul, não do sertão. Não me diga que Maria andou aprontando. Ele se calou vendo o olhar fulminante de João, que protegia a criança contra o peito. Não fale de Maria, Zé. Nunca. Não sem saber o que diz. João sibilou, a voz grave e ameaçadora. Zé Leiteiro recuou, mas o sorriso malicioso não saiu de seu rosto. Está bem, João. Não precisa se zangar. Mas o povo vai querer saber, viu? Um homem sozinho, um viúvo e um bebê. Isso dá o que falar.
E o que o coronel Epaminondas vai dizer disso, justo agora que ele está querendo suas terras? As palavras de Zé Leiteiro eram como pedras atiradas. A vergonha e a raiva se misturavam no peito de João. Não bastasse a tragédia iminente com a fazenda, agora ele era alvo de fofocas, de insinuações sórdidas que manchavam a memória de Maria e sua própria honra. O julgamento da sociedade, um peso invisível, mas opressor, começava a se abater sobre ele. Ele sentia os olhares, mesmo os que não via, as perguntas não ditas, as sentenças sussurradas. A pequena criatura em seus braços, que ele chamava provisoriamente de pequeno, sentiu a tensão e soltou um murmúrio, agarrando-se à sua camisa. Naquele pequeno gesto, João sentiu uma nova responsabilidade, uma nova razão para lutar. Ele não era mais só João de Deus, o fazendeiro arruinado. Ele era agora o guardião de uma vida inocente, o alvo de um mistério que se enlaçava com o seu passado. E embora o peso daquela criança fosse imenso, ele sentia também que ela era o seu novo norte, a pequena e frágil semente de esperança em meio ao deserto de sua vida. O que aquele bebê traria à tona? Quem era ele, afinal? E o que, em nome de Deus, ele faria com o coronel Epaminondas agora, com uma boca a mais para alimentar e um segredo a mais para guardar? O caminho de João de Deus havia tomado uma curva inesperada, e o futuro, antes um precipício, agora era um mar de incógnitas e desafios, onde o medo e a esperança dançavam uma valsa sombria. A fazenda alvorada, antes um refúgio de silêncio e solidão para João de Deus, transformou-se num palco de uma rotina insólita e desafiadora. O sol nascia como sempre, com seu brilho amarelo-ouro, mas a aurora já não encontrava João prostrado na cadeira de balanço de Maria, e sim em pé desajeitado, a tentar trocar a fralda de tecido do pequeno. Sim, ele havia decidido chamá-lo provisoriamente de Pequeno, pois o nome verdadeiro era um enigma a mais nesse quebra-cabeça. Não sabia se era menino ou menina, mas o instinto de proteção era forte. A vida no campo, que já era dura, ganhou novas camadas de complexidade. Os primeiros dias foram um tormento. João, que sabia lidar com a dureza da terra e a teimosia dos bois, estava completamente perdido com a delicadeza de um recém-nascido. As noites em claro, o choro insistente, a busca desesperada por leite, que conseguia ordenhando uma de suas cabras mais mansas e adaptando uma garrafa com bico de pano, eram um desafio constante. Suas mãos calejadas, acostumadas a segurar o arado, agora seguravam o pequeno com uma ternura quase dolorosa, temendo quebrá-lo com a mais leve pressão. O cheiro de café coado no fogão a lenha, que antes preenchia a casa com um ar de melancolia, agora se misturava ao aroma de talco infantil e leite azedo. O barulho do vento nas folhas do jatobá, antes um ruído monótono, era quebrado pelos soluços do bebê ou por seus pequenos balbucios, que pareciam preencher cada canto vazio da casa. João tinha que aprender tudo: aquecer a água na panela de ferro para o banho delicado, fazer o pequeno arrotar, acalmá-lo quando a febre subia um pouco. Pequenos gestos de carinho antes impensáveis para um homem tão fechado começaram a surgir. Quando o pequeno sorria em seu sono, um sorriso banguela e inconsciente, o coração de João se apertava de um jeito que ele não sentia desde os dias com Maria. Ele o embalava na cadeira de balanço, cantando baixinho cantigas de ninar, que Maria usava para acalmar os bezerros recém-nascidos, adaptando as letras para o seu pequeno. A pele do bebê, macia e cheirosa, era um convite para toques gentis que ele não sabia que era capaz de dar. Ele passava horas observando os olhinhos azuis, buscando alguma semelhança, um sinal, uma pista. E cada vez mais, naqueles olhos, ele via um brilho que, de alguma forma, o lembrava de Maria. O amuleto, aquele pequeno coração de prata com as iniciais J e M, estava agora pendurado na parede, ao lado da cama de João, num prego que antes segurava um rosário. Era um lembrete constante do mistério, da ligação inexplicável da criança com sua falecida esposa. João se perguntava, noite após noite, se Maria, de alguma forma, estaria por trás de tudo aquilo. A vida que parecia ter chegado ao seu fim para ele, agora tinha um novo propósito, uma nova urgência. Ele não podia perder a fazenda,
Não agora. Não com o pequeno dependendo dele. A fofoca, como Zé Leiteiro previu, correu solta pela pequena cidade. A cada ida de João ao armazém do seu Joaquim ou à venda da dona Mariquinha, os olhares eram mais intensos, os sussurros mais audíveis. O burburinho aumentava a cada dia. Você viu o João? Sumido há anos, agora aparece com uma criança, dizia uma lavadeira à outra, enquanto batiam a roupa no riacho. E os olhos azuis, minha filha, aquilo não é de gente da nossa terra, completava a outra com um sorriso malicioso. No boteco do Zé Pinga, os homens se reuniam para tomar uma cachaça e comentar a novidade. O João, um homem tão sério, quem diria, hein? Falava um. Mas quem é a mãe? Perguntava outro. Será que é coisa de outro mundo? Uma assombração, depois de tanto tempo que Maria se foi? Arriscava um terceiro fazendo um sinal da cruz. O coronel Epaminondas, é claro, foi um dos primeiros a ser informado. Sua reação foi de desprezo. João de Deus, sempre com as suas esquisitices, agora inventa um filho para ver se amolece meu coração e não paga a dívida. Esbravejou para seus capangas. Diga a ele que não importa quem seja a mãe ou o pai da criança, a dívida será cobrada. E o prazo está se esgotando. As palavras do coronel, levadas pelos seus homens, chegaram aos ouvidos de João, que as sentiu como um novo punhal em seu peito. A preocupação com o pequeno, a necessidade de protegê-lo, misturava-se ao medo de perder a terra. A rotina de João se tornou um cabo de guerra entre as necessidades do bebê e as demandas da fazenda. Ele tentava ordenhar as poucas vacas que restavam, mas tinha que correr para casa ao menor choro do pequeno. A sementeira ficava por fazer, os cercados por consertar. Seu corpo, já castigado, sentia o peso das noites em claro e do trabalho dobrado. As poucas vizinhas que ousavam se aproximar, como Dona Cotinha, a parteira da região, vinham mais por curiosidade do que por caridade. Dona Cotinha, uma mulher de sabedoria antiga e olhar perspicaz, foi a única que se atreveu a quebrar a barreira do julgamento. Ela parou em frente à casa de João, uma cesta de ovos em uma mão e uma sacolinha de ervas na outra. João de Deus, posso entrar? Soube da novidade e vim ver o pequeno, disse ela com a voz suave, mas firme. João, surpreso, abriu a porta. Dona Cotinha entrou e, sem pedir licença, foi direto para o berço improvisado, uma caixa de madeira forrada com panos macios. Ela pegou o bebê nos braços, examinou-o com cuidado e sorriu. Que menino lindo, João, forte, e tem os olhos de... Ah, esses olhos. Me lembram alguém, mas não consigo pôr o dedo em quem. Ela evitou mencionar Maria, percebendo a sensibilidade do fazendeiro. Não sei, Cotinha. Ele apareceu aqui na varanda. João repetiu a história, a voz cansada. Apareceu, sim. E quem aparece assim, João, é porque tem um propósito. Esse menino não veio à toa para a sua vida. E você tem sido um pai e tanto para ele, pelo que vejo, disse Dona Cotinha, seu tom de voz transmitindo uma validação que João não sabia que precisava tanto. Mas ele precisa de um nome, João. Um nome de verdade. A conversa com Dona Cotinha trouxe um alívio temporário, mas o peso da sociedade continuava a incomodar. No domingo, na missa, o padre, um homem de fé firme, mas de olhar severo, fez um sermão sobre as famílias desajustadas e os pecados ocultos que vêm à luz. João, sentado no último banco da igreja com o pequeno adormecido em seus braços, sentiu cada palavra como uma flechada. Os olhares de reprovação, as cabeças baixas, o julgamento velado. Ele não era bem-vindo ali. Ele e o pequeno agora eram os párias, os estranhos daquela comunidade. Ele saiu da igreja antes do final da missa, o coração apertado. Caminhou de volta para a fazenda sob o sol escaldante, sentindo a solidão retornar, mas de uma forma diferente. Não era mais a solidão do homem que perdera a esposa, mas a solidão do homem que era julgado, condenado, sem que ninguém soubesse a verdade. Ele olhou para o pequeno, que dormia tranquilo em seu colo. Aquela criança que havia chegado de forma tão misteriosa era agora o centro de sua vida, a razão de sua nova luta. Mas também era a razão de sua dor, de seu isolamento. A rotina continuava. Ordenhar cabras, tentar plantar, remendar cercas e, no meio de tudo, cuidar do pequeno.
Ele se apegava aos pequenos sorrisos do bebê, aos balbucios que, para ele, pareciam palavras. O cheiro de sabão de coco na roupinha do bebê, o som do moinho de vento rangendo, o coachar dos sapos à noite, tudo se misturava em uma sinfonia agridoce de seu novo cotidiano. João de Deus estava se transformando. O homem rude e silencioso dava lugar a um pai desajeitado, mas amoroso. Mas a ameaça de Epaminondas pairava como uma nuvem negra. O prazo estava apertando, e a fofoca, a cada dia, ganhava mais força. João se sentia encurralado entre a necessidade de proteger o pequeno e o risco de perder a única coisa que lhe restara, a fazenda Alvorada. Ele sabia que o coronel usaria a história do bebê contra ele, pintando-o como um homem imoral, indigno de manter suas terras. Ele precisava de uma solução e rápido. O mistério do pequeno ainda era um peso, mas a necessidade de lutar por ele era agora seu combustível. E a vida na roça, antes simples, era agora um labirinto de desafios, com um pequeno ser como guia e uma sociedade inteira como juiz. O que faria João de Deus para proteger o seu pequeno e a sua terra? A resposta não tardaria a se impor, exigindo dele uma coragem que ele sequer sabia que possuía. Os dias viraram semanas na fazenda Alvorada, e o pequeno que João de Deus agora chamava de Samuel, um nome que lhe veio à mente numa noite de insônia, um nome bíblico que significava ouvido por Deus, crescia e se desenvolvia sob os cuidados desajeitados, mas fervorosos do fazendeiro. O laço emocional entre os dois se aprofundava a cada banho morno, a cada mamadeira, a cada canção de ninar entoada em voz rouca sob o luar. Samuel, com seus olhos azuis curiosos, já começava a balbuciar sons que para João pareciam as mais belas melodias. Não havia mais espaço para a ideia de entregar a criança. Samuel era dele, um presente inesperado que havia preenchido um vazio que ele nem sabia ser tão profundo. João havia adaptado a vida da fazenda para incluir o menino. Ele o levava consigo para o curral, amarrado em um pano nas costas, sentindo o calor do corpo pequeno e o cheiro de sabão de coco. Enquanto ordenhava as cabras, Samuel o observava com uma atenção surpreendente para um bebê, e João falava com ele, contando sobre a terra, sobre Maria, sobre a vida simples e dura que levavam. Essa terra, Samuel, é tudo que temos. Seu pai e sua mãe, a Maria, lutaram por ela. E agora eu luto por você. Ele murmurava, o coração apertado, mas com uma determinação renovada. Uma noite, enquanto embalava Samuel para dormir na cadeira de balanço de Maria, João se pegou olhando para o amuleto de prata que agora pendia sobre o berço improvisado. Aquele pequeno coração, antes um símbolo de sua paixão por Maria, agora parecia um elo misterioso entre o passado e o presente, entre a vida que se foi e a vida que acabara de chegar. Ele se lembrou da última vez que vira Maria usando-o, num dia de festa na cidade vizinha, antes da doença a consumir. Ela o abraçara e dissera: "Este coração nos unirá para sempre, João. Não importa o que aconteça." Ele nunca entendera o verdadeiro peso dessas palavras até agora. A quem Maria teria confiado o amuleto e o bebê? A resposta parecia estar tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. Em outro momento, João estava sentado na varanda, Samuel adormecido em seus braços, observando o pôr do sol tingir o céu de tons avermelhados. O silêncio era interrompido apenas pelo coachar dos sapos e pelo farfalhar das folhas. Ele sentiu uma paz que não experimentava há anos, uma sensação de completude, mesmo em meio a tantas incertezas. A vida de repente ganhara um novo sentido. Samuel era a sua razão, a sua esperança. Naquele instante, ele soube que enfrentaria o mundo inteiro por aquele menino. Ah, minha amiga, você consegue imaginar a força desse amor, a beleza desse cuidado, mesmo em meio a tanta dificuldade? É de se emocionar, não é? Se você está sentindo o coração apertar e torcendo por João e Samuel, deixe seu like aqui para que mais pessoas possam conhecer essa história de fé e superação. Mas, enquanto o amor de João por Samuel florescia, a fofoca na cidade também atingia seu auge. Os sussurros deram lugar a acusações abertas. A cada ida à cidade, João ouvia mais e mais insinuações sobre a paternidade de Samuel,
sobre a moralidade de Maria, sobre a sua própria conduta. Dona Gertrudes, a mulher do tabelião, conhecida por sua língua afiada, não se cansava de espalhar que um homem sozinho não cria uma criança limpa e que esse bebê é prova de alguma coisa que João de Deus escondeu por anos. O padre Antônio, embora sem mencionar nomes diretamente, continuava a falar sobre os frutos proibidos e os segredos que a terra revela. E João sentia-se cada vez mais isolado, um lobo solitário protegendo seu filhote de um bando de hienas. Você conseguiria viver nessa época, minha amiga? Com o peso do julgamento alheio, com a falta de recursos, com a solidão e a beleza rude do interior, tudo misturado? Não era para qualquer um. E João, apesar de sua resiliência, sentia o fardo pesado. A ameaça do coronel Epaminondas, que havia pairado como uma nuvem distante, agora se tornava uma tempestade iminente. O prazo final para o pagamento da dívida ou a entrega da parte mais valiosa da fazenda Alvorada estava se esgotando. Epaminondas, ciente da fraqueza de João e da situação do bebê, decidiu usar a fofoca a seu favor. Ele sabia que, em uma comunidade tão conservadora, um homem desajustado como João, com uma criança de origem misteriosa, teria poucas chances de apoio legal ou moral. Numa tarde abafada, Zé Bruxo, o capanga de olhos frios, reapareceu na fazenda Alvorada. Ele não veio sozinho. Trouxe consigo mais 2 homens, todos com chapéus de aba larga e rifles nos ombros, montados em cavalos que levantavam uma nuvem de poeira vermelha. A cena era intimidatória. João estava na varanda, com Samuel no colo, balançando-o gentilmente. O coração do fazendeiro gelou ao ver o grupo se aproximar. Zé Bruxo desceu do cavalo com um sorriso de escárnio. João de Deus, viemos em nome do coronel Epaminondas. O prazo, como sabe, acabou. O coronel não é homem de voltar atrás na palavra. Seus olhos se fixaram em Samuel, e o sorriso de Zé Bruxo se alargou, carregado de malícia. E vejo que o senhor tem novas responsabilidades agora. Uma boca a mais para alimentar, não é? E de onde veio essa criança, João? Quem sabe o coronel não possa usar essa novidade para apressar as coisas lá no cartório, hein? João sentiu o sangue ferver. Proteger Samuel era sua prioridade. O que você quer, Zé Bruxo? Não tenho o dinheiro. E não vou vender minhas terras. Zé Bruxo riu, um som áspero. Não vai vender. O coronel disse que se não entregar por bem, vai entregar por mal. E ele me mandou avisar que já está com os papéis na mão. Um aviso final antes que as coisas fiquem desagradáveis. Ele olhou para os outros capangas, que seguravam seus rifles com desleixo calculado. O coronel também mandou dizer que, se você não sair dessa terra até o fim da semana que vem, a gente ajuda você a sair. E não me refiro só a você, João. Pequeninos são tão frágeis, não são? Um acidente pode acontecer a qualquer um. A ameaça era direta, cruel, e mirava Samuel. João sentiu um pavor gélido subir-lhe pela espinha. Ele apertou Samuel contra o peito. Vocês não vão tocar no menino, ele rosnou a voz baixa, mas carregada de uma fúria contida que surpreendeu Zé Bruxo. Vamos ver, João. Vamos ver, Zé Bruxo disse. E então, com um aceno para seus homens, montou em seu cavalo. Antes de partir, porém, ele atirou algo no chão da varanda. Era um fósforo aceso. E na lateral da casa, onde João mantinha um monte de feno seco para os animais, Zé Bruxo havia, disfarçadamente, jogado um pouco de querosene momentos antes de iniciar a conversa. Enquanto Zé Bruxo e seus capangas cavalgavam para longe, uma pequena chama tremeluziu no feno. A brisa da tarde atiçou o fogo, e em questão de segundos uma fumaça densa e preta começou a subir, seguida por labaredas que devoravam o feno seco com uma velocidade assustadora. O fogo. A casa. Samuel. João, com Samuel nos braços, correu para a lateral da casa, o coração aos saltos. O fogo se espalhava rapidamente, ameaçando consumir tudo. A fazenda Alvorada, o lar de sua vida e de seu legado, estava em perigo iminente. O coronel Epaminondas não estava blefando. Ele estava disposto a tudo, até mesmo a incendiar a casa de João, para conseguir o que queria. Tudo estava desmoronando, e a vida de Samuel, seu pequeno Samuel, estava em risco.
João de Deus estava encurralado, com o fogo às costas, a ameaça à frente e a vida inocente de Samuel em seus braços. Como ele conseguiria sair dessa? O desespero se misturava à raiva e a raiva se transformava em uma determinação feroz. Ele não perderia a fazenda, e muito menos seu Samuel. Mas o que fazer agora com as chamas lambendo as paredes e o tempo se esgotando? A fumaça preta e densa subia aos céus da fazenda Alvorada, um presságio sombrio que se espalhava pelo sertão de Minas. As chamas lambiam vorazmente o feno seco, consumindo em segundos o que levara meses para ser colhido e guardado. João de Deus, com Samuel apertado contra o peito, sentiu o calor intenso no rosto e o cheiro acre da fumaça invadindo seus pulmões. O coronel Epaminondas não estava brincando. Aquela era uma ameaça real, e se João não agisse rápido, sua casa, seu legado e talvez até a vida de Samuel seriam reduzidos a cinzas. Não, não! Rugiu João, sua voz rouca de desespero e raiva. Ele correu para o poço, a mente num turbilhão. A fazenda Alvorada tinha um poço profundo, mas a água não era suficiente para combater um incêndio daquela proporção. Ele precisava de baldes, de ajuda, de um milagre. Deposou Samuel cuidadosamente no chão da varanda, longe das chamas, embrulhado no cobertor. "Fique aqui, meu filho. O pai já volta", sussurrou, a garganta apertada. Com baldes nas mãos, João começou a ir e vir do poço, jogando água nas chamas, mas era como tentar apagar um incêndio com lágrimas. O fogo, alimentado pelo feno seco e pelo querosene, avançava inexorável. As paredes de barro da casa começavam a esquentar perigosamente. Ele tossia, os olhos ardendo, mas não parava. A imagem de Maria, sorrindo e plantando flores ao redor da casa, vinha-lhe à mente, misturada ao medo de perder o pequeno. Não podia deixar que tudo se perdesse. A notícia do incêndio, como a fofoca, voou. O brilho avermelhado no horizonte foi visto de longe, e não tardou para que alguns vizinhos, atraídos pela curiosidade e, quem sabe, um fio de compaixão, começassem a se aproximar. Zé Leiteiro foi um dos primeiros a chegar, montado em seu burro, os olhos arregalados. "João, pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui?" gritou ele descendo apressado. "Incêndio, os capangas de Epaminondas." João conseguiu grunhir entre as tosses, apontando para as chamas. "Ajude, Zé, pegue mais baldes. Não podemos perder a casa." Outros vizinhos, alguns homens da roça com suas famílias, começaram a chegar, com o mesmo misto de curiosidade e apreensão. A solidariedade, embora tardia e hesitante, começou a brotar. Juntos formaram uma corrente humana, passando baldes de água do poço para as chamas. Mas o fogo era forte e o tempo curto. As brasas já começavam a crepitar no telhado de barro. João, exausto, sentia as forças falharem. O corpo doía, os pulmões ardiam. Ele olhou para Samuel, que observava a confusão com olhos arregalados, choramingando de medo. Aquela cena, o fogo devorando sua casa, a fumaça invadindo tudo, era o clímax da sua ruína. Parecia que ele iria perder tudo, exatamente como o Epaminondas queria. A terra, a casa e, talvez, a esperança de um futuro com Samuel. Quando as esperanças de João estavam quase esgotadas e o fogo já avançava para a estrutura principal da casa, um barulho de carroça se aproximou e uma figura familiar desceu apressada. Dona Cotinha. Ela não veio sozinha. Trouxe consigo sua neta, uma moça de uns 18 anos de nome Isabela, e mais 2 homens robustos da cidade vizinha que ela havia contatado. Isabela carregava baldes e panos molhados, e os homens machados e enxadas. "João, não se desespere, vamos conseguir!" Dona Cotinha exclamou, sua voz firme e cheia de autoridade. Ela se aproximou de Samuel, pegou-o no colo e o levou para longe do perigo, para debaixo do jatobá, onde o ar era mais puro. "Isabela, fique com o menino, proteja-o", ordenou. Os homens de Dona Cotinha, mais experientes e com ferramentas adequadas, começaram a cortar as partes do telhado que estavam pegando fogo, criando uma barreira. Dona Cotinha, por sua vez, coordenava os esforços, gritando instruções, incentivando os vizinhos. A velha parteira, que antes parecia frágil, agora era uma força da natureza.
Horas se passaram, numa batalha incessante contra as chamas. O sol já havia se posto, e a escuridão da noite era quebrada apenas pelo brilho assustador do incêndio. Os rostos dos homens estavam sujos de fuligem, o corpo de João estava exausto, mas a determinação era palpável. Finalmente, exaustos e com a ajuda de uma mudança repentina no vento, que afastou as chamas do corpo principal da casa, eles conseguiram controlar o fogo. A lateral da casa, onde o feno estava armazenado, e parte do telhado estavam destruídos, mas o restante da estrutura, incluindo o quarto de Maria e de Samuel, estava salvo. João caiu de joelhos no chão empoeirado, a respiração ofegante, o corpo tremendo de exaustão e alívio. Dona Cotinha se aproximou com Samuel nos braços. Graças a Deus, João, vocês estão bem. Foi por um triz. João olhou para Samuel, que dormia tranquilo no colo de Isabela, sob a luz da lamparina. O fogo havia sido contido, mas a ameaça ainda era real. Epaminondas havia mostrado do que era capaz. Ele se levantou, os olhos fixos na parte queimada de sua casa. Não tinha mais dúvidas. O coronel queria destruí-lo. O dia seguinte amanheceu com a fazenda alvorada, coberta por uma camada de fuligem e o cheiro de fumaça. Os vizinhos ajudaram a remover os escombros, a consertar as partes danificadas. A casa estava de pé, mas a visão da destruição era um lembrete constante da crueldade de Epaminondas. Dona Cotinha, com a sabedoria dos anos, sentou-se com João na varanda, Samuel nos braços enquanto Isabela preparava café. João, você não pode mais ficar sozinho. O coronel não vai parar. Ele vai tentar de novo, ela disse, sua voz grave. Você precisa de ajuda. E precisa se defender. João, desanimado, balançou a cabeça. Como, Cotinha? Não tenho dinheiro, não tenho força. Quem vai me ouvir? A cidade inteira me julga por causa do Samuel. Dona Cotinha o fitou com um olhar de reprovação. João, essa criança é uma bênção. E quem julga não sabe a sua história. Mas você tem que contar. O coronel vai usar essa história contra você. Vai te pintar como um homem sem moral. Você precisa se adiantar. A conversa de Dona Cotinha ressoou na mente de João. Contar sua história. Mas que história? A do amuleto? A de Maria? Ele não tinha provas. Enquanto isso, Epaminondas não perdia tempo. Ao saber que o incêndio não havia consumido a casa, sua fúria foi ainda maior. Aquele João de Deus é como uma erva daninha, mas eu vou arrancá-lo com as raízes. Ele esbravejou. Ele decidiu jogar pesado. No dia seguinte ao incêndio, Epaminondas enviou um de seus advogados à casa de João, acompanhado de Zé Bruxo e mais 2 capangas. O advogado, um homem engravatado e de fala mansa, porém fria, entregou a João um mandado judicial. Não era apenas um pedido de pagamento, era uma ordem de despejo, alegando a dívida, e além disso, que João de Deus era um homem de moral questionável, incapaz de gerir propriedades e de cuidar de um menor desamparado. A petição fazia menção direta ao bebê de origem duvidosa, usando a fofoca da cidade como base para a sua argumentação. O coronel havia subornado o tabelião e o juiz de paz da comarca. Os papéis pareciam perfeitamente legais. Até o fim da semana, João de Deus. Se não sair por bem, a justiça vai tirar o senhor. E o menino será levado para um orfanato na capital. Já temos a autorização, disse o advogado com um sorriso de vitória. João leu o documento, suas mãos tremendo. Orfanato? Tirar Samuel dele? Aquilo era o fim. Não bastava a fazenda. Agora, Epaminondas queria Samuel, sua única esperança. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. O mundo parecia desmoronar. A injustiça era avassaladora. Ele estava sendo expulso de sua terra, e seu filho, seu Samuel, seria arrancado de seus braços, tudo sob o véu da legalidade, mas impulsionado pela maldade de um homem. Zé Bruxo, com o olhar frio e triunfante, apontou para a casa. É bom arrumar as suas trouxas, João, e as do menino. O coronel não tem mais paciência. João de Deus se viu sem saída. O incêndio havia quase lhe tirado a casa, e agora a lei, deturpada pela influência de Epaminondas, ameaçava tirar Samuel e a fazenda alvorada de uma vez por todas. Ele estava sozinho contra o sistema, contra a fofoca, contra a crueldade. Com o mandado judicial em uma mão
e o amuleto de Maria que ele pegara, na outra. João sentiu que a tempestade havia chegado de vez. Tudo o que amava estava prestes a ser perdido. O que restava a fazer? A derrota parecia inevitável, um abismo sem fundo. A poeira fina que cobria a varanda da fazenda Alvorada parecia simbolizar a ruína iminente na vida de João de Deus. Com o mandado de despejo nas mãos e a ameaça de ter Samuel levado para um orfanato, o fazendeiro sentia o gosto amargo da derrota. Zé Bruxo e o advogado do coronel Epaminondas observavam-no com um ar de triunfo, como abutres que aguardam a presa sucumbir. O mundo, antes um lugar de luta silenciosa, havia se tornado um pesadelo onde a injustiça parecia ter a última palavra. "O senhor tem até o fim da semana, João", repetiu o advogado, a voz fria e calculista. "Não há o que fazer. A lei está do lado do coronel." João sentiu uma raiva primordial, um calor subindo do estômago ao peito. Olhou para o amuleto de prata de Maria, que ele ainda segurava. Aquela pequena peça, um coração com as iniciais J e M, era o único elo com o mistério de Samuel, o único fio de esperança em meio ao caos. Ele apertou-o com força. "Essa terra é minha, foi da minha família, e o Samuel é meu filho, vocês não vão me tirar ele." Zé Bruxo deu uma risada sarcástica. "Seu filho? Um menino aparecido, João? Ninguém aqui nessa roça acredita nessa história. O coronel vai ser o pai de verdade dessa terra, e o menino bom, o orfanato, será o pai dele." Naquele instante de desespero, de fúria contida, a voz de Dona Cotinha irrompeu do interior da casa. Ela havia se aproximado sorrateiramente, alertada pelo tom crescente da conversa. Trazia Samuel em seus braços, e nos olhos dela havia uma centelha de determinação que João nunca vira. "Parem com isso! Vocês não sabem do que estão falando." O advogado e Zé Bruxo viraram-se surpresos. Dona Cotinha, apesar de sua idade, tinha uma presença imponente. "Essa criança não é Aparecida, Zé Bruxo, e o coronel não vai levar essa terra, não sem a verdade vir à tona." João olhou para Dona Cotinha, confuso. Que verdade? A velha parteira caminhou até João e, com a mão livre, alcançou o bolso do avental. De lá, puxou um envelope amarelado e amassado que ela havia guardado por anos. "Eu sabia que esse dia chegaria, João de Deus. Eu guardei isso para Maria e depois para você." Ela estendeu o envelope a João, seus olhos marejados, mas firmes. "Maria me entregou isso dias antes de morrer. Me fez jurar que só entregaria a você se sua vida estivesse em risco, se sua honra fosse questionada e se uma pequena bênção aparecesse em sua porta." João, trêmulo, abriu o envelope. Dentro havia um pergaminho dobrado e desbotado pelo tempo. Não era um documento legal, mas sim uma carta, escrita à mão na caligrafia delicada de Maria. Seus olhos correram pelas linhas, e a cada palavra, um segredo era revelado, uma verdade que mudaria tudo. "Meu amado João", se uma carta começava, e a voz de Maria parecia sussurrar em sua mente, "sei que este é o adeus. A doença me consome e não há mais tempo. Mas não quero partir sem lhe contar o maior segredo de minha vida, o que guardei para nossa alegria. Lembro-me daquele dia de festa na cidade, em que usamos nossos amuletos de prata. Eu estava tão feliz, João, e tão ingênua. Conheci um forasteiro, um homem de palavras bonitas e olhos azuis como o céu. Eu, tola e apaixonada por você, meu João, não percebi sua falsidade. Ele me enganou, e por um breve momento, em um lapso de juventude, eu caí em seus braços. O que aconteceu naqueles dias eu me arrependi amargamente, mas era tarde. Meses depois, descobri que estava grávida. Grávida de um filho que não era seu, meu amor, mas que era inocente. Eu sabia que você não aceitaria, que a vergonha seria grande em nossa família, e eu amava você demais para lhe causar essa dor. Decidi guardar o segredo. Quando o bebê nasceu, um menino lindo de olhos azuis como os do pai dele, eu o entreguei à minha prima, Emília, que morava no vilarejo vizinho e que não podia ter filhos. Ela prometeu cuidar dele como se fosse seu, longe dos olhos de todos, com a condição de que eu nunca mais o procurasse. Meu coração se partiu em 1000 pedaços, João, mas eu sabia que era o melhor para ele, para nós. O amuleto, aquele que você me deu,
Eu pedi que Emília o guardasse com ele para que um dia, se o destino quisesse, ele pudesse saber de onde veio. O nome dele é Samuel. Eu parti, meu amor com o coração partido, mas com a fé de que Deus cuidaria de meu filho. E agora, vendo o fim se aproximar, peço perdão pela minha falha e rogo que você, com seu coração grande, possa um dia perdoar-me e talvez amar esse menino, seu sobrinho de sangue, meu filho. Ele merece o seu amor, João, e ele precisa de você. Com amor eterno, sua Maria. João terminou de ler a carta e o mundo girou. Samuel não era filho de Maria com um desconhecido fruto de um engano. Ele era filho de Maria, sim, mas de um segredo guardado, de uma juventude que se perdeu por um breve momento. E ele não era filho de João, mas era sobrinho de sangue. O amuleto, a prova de Maria, o bebê. Tudo se encaixava agora. Aquele forasteiro de olhos azuis explicava os olhos de Samuel. E a prima Emília. Ela ainda vivia no vilarejo vizinho. O advogado e Zé Bruxo observavam João com impaciência, mas a emoção no rosto do fazendeiro era palpável. O que é isso, João? Mais uma desculpa esfarrapada? Zé Bruxo zombou. Não é desculpa, disse João, a voz embargada, mas com uma força recém-descoberta. Ele ergueu a carta. Esta é a verdade de Maria. Ele começou a ler a carta em voz alta, a cada palavra, a emoção tomando conta de sua voz. A confissão de Maria, seu arrependimento, o nascimento de Samuel, a entrega à prima Emília, o amuleto. Tudo foi revelado. Dona Cotinha, com lágrimas nos olhos, confirmou. Sim, eu ajudei Maria no parto e eu sabia de tudo. Maria me fez jurar. E a prima Emília, ela vive no vilarejo. Ela pode confirmar tudo. O advogado, visivelmente desconfortável, tentou interromper. Isso é invenção. Papel velho não tem valor legal. Mas João, com uma nova chama em seus olhos, não se deixou abater. Ele ergueu Samuel, apontando para o menino e para o amuleto que agora ele prendia no pescoço do bebê. Este é Samuel, meu sobrinho, filho de Maria, e o amuleto. Este amuleto que o coronel Epaminondas queria usar para me desmoralizar é a prova de que Maria era uma mulher honrada, que escondeu um segredo por amor para me proteger. E agora, essa criança, que vocês chamaram de bastardo, é a minha única família, o herdeiro legítimo dessa terra. A revelação foi um choque para Zé Bruxo e o advogado. A verdade, nua e crua, desmontava toda a narrativa de imoralidade que Epaminondas tentava construir. A injustiça era evidente. A carta de Maria, guardada por tanto tempo, era o trunfo de João. Ela não só desmentia as acusações de conduta imprópria, mas também dava a Samuel uma identidade, um lugar. De repente, a carruagem do coronel Epaminondas parou ruidosamente na estrada empoeirada. Ele descera, atraído pela confusão. O que está acontecendo aqui? Onde está o mandado de despejo? João de Deus se virou para o coronel, seus olhos faiscando. O mandado de despejo não vale nada, Epaminondas. Você tentou me destruir, tentou me tirar Samuel, tentou queimar minha casa. Mas a verdade prevaleceu. Maria, a mulher que você tentou envergonhar, é a mãe deste menino. E essa carta prova a honra dela e a ligação de Samuel com esta terra. O coronel, pálido, tentou argumentar, mas a verdade já estava no ar. Os vizinhos que haviam testemunhado a cena, os homens que ajudaram a apagar o fogo, todos ouviam a história. A fofoca, antes um veneno, agora se tornava a voz da justiça. A injustiça não seria feita. Num confronto final de olhares, João e Epaminondas se encararam. O coronel, acostumado a impor sua vontade pela força e pela mentira, estava pela primeira vez sem palavras desmascarado. A justiça, se não divina, estava sendo feita ali, naquele chão batido da fazenda Alvorada, diante dos olhos de todos. O advogado, ciente da virada de jogo e com medo de ser envolvido em um escândalo, começou a recuar. Zé Bruxo, percebendo que a situação havia virado contra eles, montou em seu cavalo sua bravata desaparecida. Epaminondas, com o rosto vermelho de fúria e vergonha, percebeu que havia perdido. A carta de Maria, a testemunha de Dona Cotinha, a inocência de Samuel e a dignidade inabalável de João haviam vencido sua ganância.
Com um rosnado ele se virou e entrou em sua carruagem, partindo em meio a uma nuvem de poeira e ao silêncio constrangedor que se seguiu. A crise havia passado. A verdade estava revelada. Samuel, o bebê misterioso, era, na verdade, Samuel de Deus, o sobrinho neto de João, o elo de Maria com o futuro. A fazenda estava salva e a honra de João restaurada. Mas e agora? Como ficaria o amanhã? A fazenda Alvorada estava em ruínas. A dívida ainda existia e João tinha um novo propósito, mas também novos desafios. O sol se punha, tingindo o céu de tons de esperança, mas também de incerteza. A verdade havia saído, mas a vida, com seus altos e baixos, apenas começava para João de Deus e seu pequeno Samuel. Você acha que a justiça foi feita por João de Deus e Samuel? Deixe seu comentário e nos diga o que achou dessa reviravolta. O sol daquele dia, ao invés de se pôr, parecia nascer novamente sobre a fazenda Alvorada. A verdade, libertada daquele envelope amarelado, varreu as nuvens de mentiras e malícia que o coronel Epaminondas havia tentado semear. Os vizinhos, antes cúmplices silenciosos da fofoca, agora observavam João de Deus com novos olhos, olhos de respeito e admiração. A figura do fazendeiro, antes curvada pela dor e pela solidão, agora se erguia altiva, protegendo Samuel, seu sobrinho neto, seu filho de coração. O coronel Epaminondas, humilhado e desmascarado, bateu em retirada, seu poder e influência abalados por uma simples carta e a coragem de um homem de bem. Aquele era o fim de sua tentativa de usurpação. A fazenda Alvorada estava salva e a honra de João restaurada. Mas a tempestade havia deixado suas marcas. A lateral da casa ainda estava queimada, as terras ressequidas pela seca e a dívida com o coronel, embora agora sob escrutínio da comunidade, ainda pairava. No entanto, o peso mais pesado, o da injustiça e da desmoralização, havia sido levantado. Nos dias que se seguiram, a comunidade, envergonhada por sua própria rapidez em julgar, começou a oferecer ajuda. Dona Cotinha, a parteira sábia e fiel, tornou-se um pilar de apoio, não apenas para João, mas para Samuel. Isabela, sua neta, uma jovem de coração puro, dedicou-se a ajudar João com os afazeres da casa e, principalmente, com o cuidado de Samuel. Ela ensinou João a fazer mingaus, a costurar pequenas roupas e a entender os choros do bebê com uma paciência que ele não possuía. A fazenda Alvorada, aos poucos, começou a sentir os primeiros sinais de um novo tempo. Foi Dona Cotinha quem se prontificou a ir ao vilarejo vizinho e conversar com Emília, a prima de Maria, confirmando cada palavra da carta. Emília, já idosa e cansada, chorou de alívio ao saber que Samuel havia encontrado seu caminho para a família de Maria e testemunhou perante o tabelião que a criança era, de fato, o filho de sua prima, entregue a ela em segredo. Com isso, a paternidade de Samuel, agora reconhecido como Samuel de Deus, o herdeiro legítimo da fazenda Alvorada, foi formalmente estabelecida. A fofoca se calou. O julgamento virou perdão. Passaram-se meses. A fazenda Alvorada, antes um símbolo de decadência, começou sua jornada de cura e reconstrução. Os vizinhos, impulsionados pela culpa e pelo desejo de redenção, uniram-se a João. Homens e mulheres de todas as idades vieram com suas ferramentas, suas mãos calejadas e seus corações abertos. Em poucos dias, a parte queimada da casa foi reconstruída, mais forte e mais bonita do que antes. Os telhados foram refeitos, as paredes caiadas, e o cheiro de fumaça deu lugar ao aroma fresco de cal e madeira nova. E então, como uma bênção divina, a chuva chegou. Não uma chuva qualquer, mas uma tempestade abençoada que durou dias e regou a terra sedenta. O sertão, antes castigado pela seca, começou a esverdear. Os riachos encheram, os pastos brotaram e a esperança, antes murcha, floresceu em cada canto da fazenda Alvorada. João, com a ajuda de vizinhos e de Isabela, que agora era como uma filha para ele, plantou novas sementes, reativou as lavouras e viu o gado engordar. Salto de tempo. 2 anos.
2 anos se passaram desde a noite do fogo e da revelação. A fazenda Alvorada era uma nova fazenda. O verde exuberante cobria as colinas, e o cheiro de café novo e de pão de queijo caseiro, cortesia de Isabela, preenchia a casa que agora era um lar vibrante e acolhedor. João de Deus, com 60 e poucos anos, exibia uma vitalidade que não tinha há décadas. As rugas em seu rosto ainda contavam histórias, mas agora eram histórias de superação e de amor. Samuel, com quase 3 anos, era um menino alegre e cheio de vida. Seus olhos azuis, antes misteriosos, brilhavam com a inocência e a curiosidade de uma criança amada. Ele corria pela varanda, os pés descalços na terra morna, chamando João de Papai João com uma doçura que derretia o coração do velho fazendeiro. O amuleto de prata de Maria, o pequeno coração com as iniciais J e M, era agora uma de suas peças de estimação, usada em um pequeno cordão em seu pescoço. João havia contado a Samuel, da sua maneira simples, a história da mãe biológica Maria e de como ela o amou tanto a ponto de garantir seu futuro. A fazenda prosperava, a colheita de café foi farta e o preço do gado bom. João conseguiu quitar a dívida com o coronel Epaminondas, não sem um sorriso de satisfação. Epaminondas, por sua vez, havia perdido grande parte de sua influência. A história da fazenda Alvorada se espalhou, e a comunidade, agora unida em torno de João e Samuel, se recusava a dar crédito ao coronel. Sua ganância, antes uma força, se tornara sua ruína. A vida de João, antes solitária e amargurada, era agora cheia de risos, de barulhos de criança, de conversas com Isabela e Dona Cotinha, que haviam se tornado parte de sua família. Isabela, com sua doçura e seu amor incondicional por Samuel, era a luz da casa. Ela cuidava de Samuel como se fosse seu próprio filho, e João a via como a filha que a vida lhe havia negado. Um novo tipo de família havia se formado na fazenda Alvorada, uma família construída sobre o perdão, a verdade e o amor. Numa tarde ensolarada, João estava sentado na varanda, Samuel em seu colo, comendo uma fatia de bolo de fubá que Isabela havia preparado. Os dois observavam o horizonte, onde o sol começava a se deitar, pintando o céu com tons dourados e avermelhados. O cheiro de terra molhada pela chuva recente e o canto dos pássaros preenchiam o ar. Samuel apontou para o sol poente, seus olhos azuis brilhando. Papai João, o sol vai dormir? João sorriu, um sorriso genuíno e cheio de paz. Vai sim, meu filho, mas amanhã ele volta para um novo dia. E a vida é assim, Samuel. Sempre um novo dia, uma nova esperança. Ele abraçou o menino com força, sentindo o pequeno corpo se aninhar em seus braços. A fazenda Alvorada, que um dia fora quase destruída pelo fogo e pela maldade, era agora um oásis de renovação e amor. O passado, com suas dores e segredos, havia sido desvendado e aceito. O presente era um presente. E o futuro, o futuro prometia ser brilhante, com a esperança que Samuel trouxe em seus olhos azuis e no coração grande de João. Sabe, minha amiga, a vida é mesmo uma caixinha de surpresas, não é? A gente pensa que tudo está perdido, que não há mais saída, e de repente o destino nos prega uma peça, nos presenteia com uma reviravolta que muda tudo. A história de João de Deus nos mostra que mesmo nas maiores adversidades, na solidão mais profunda, a fé e o amor podem ressurgir, mais fortes do que nunca. A esperança é como a chuva no sertão. Ela sempre chega, trazendo renovação e vida nova. E a verdade, minha amiga, ela sempre encontra um jeito de vir à luz, trazendo justiça e paz aos corações. Se você se emocionou com essa história de superação e amor, com a luta de João de Deus e a inocência do pequeno Samuel, deixe seu like aqui no vídeo para fortalecer nossa comunidade. Compartilhe essa narrativa com aquela amiga que também adora uma boa história do interior e que precisa de uma dose de esperança. E se ainda não faz parte da nossa família, clique no botão de se inscrever para não perder nenhuma das nossas próximas jornadas, onde a vida nos ensina suas mais belas lições. Que a sua vida, assim como a de João de Deus, seja sempre um novo amanhecer,
repleta de fé, coragem e, acima de tudo, muito amor. Porque, no fim das contas, é o amor que transforma desertos em jardins e que nos faz acreditar que não importa o quão escura a noite possa parecer, o sol sempre volta a brilhar. Um grande abraço e até a próxima história.